Hoje a gente vai conversar sobre ansiedade, a influência da alimentação na ansiedade. Se você é uma pessoa ansiosa ou conhece alguém que é ansioso, hoje o conteúdo é pra você. Então, gente, o que acontece? Muitas pessoas... lembrando que a gente tá nas lives de aquecimento para o Saúde Blindada Corpo Leve, que é o meu programa de acompanhamento nutricional que visa restabelecer a saúde, te ajudar a emagrecer, te ajudar a melhorar a composição corporal, ter uma vida saudável. E o Saúde Blindada acontece em 2 etapas. A primeira etapa é gratuita, vai ser no início de novembro, e para quem gostar, quiser se aprofundar e ir para a prática, aí sim é o Saúde Blindada Corpo Leve. Então fiquem atentos, não percam o conteúdo, todas as lives vão ficar gravadas, mas o legal é você assistir ao vivo para poder participar também. Então, o que é a ansiedade, gente? A ansiedade é aquela sensação que chega a ser angustiante, que a pessoa fica pensando no que vai acontecer no futuro. Ela não consegue ficar no presente, ela não consegue ficar no agora. E aí a cabeça da pessoa fica fritando, pensando em problemas futuros. Até determinado ponto, isso é normal, isso acontece com todo mundo. Mas quando começa a ficar incomodando, causando sensações físicas, é porque isso já está patológico. E a comida, a alimentação tem uma influência direta sobre isso. Então hoje vocês vão também aprender quais são os sintomas da ansiedade, porque às vezes você é uma pessoa ansiosa e tem dificuldade de reconhecer isso. E aí o que acontece? Continua comendo alimentos que te inflamam, que te deixam mais ansiosa, e também tem umas estratégias nutricionais que você pode utilizar para aliviar esses sinais e sintomas de ansiedade. A ansiedade é o quê? Esse medo, dessa antecipação, como se tudo fosse uma ameaça para a pessoa, como se tudo fosse muito perigoso. Ter essa dificuldade de ficar no momento presente, certo? E o que não é ansiedade? Gente, coisas pontuais. Você pode ficar com essa sensação de ansiedade leve para poder resolver alguma coisa, porque tem uma prova, porque tá numa fase difícil, até mesmo uma TPM. Isso não chega a ser uma ansiedade patológica, isso é normal, tá? Mas mesmo que você esteja em momentos ansiosos, tem vários alimentos que vão piorar esse momento, que eu vou falar no final da live, então vai ser interessante para você também. Então, gente, quais são os sintomas da ansiedade? Eu vou olhar pro lado, porque eu vou ter de ler, porque são 20 sintomas. Bom, então, a primeira coisa é a falta de ar, a dificuldade para falar. Tem algumas pessoas que chegam até a gaguejar. Elas ficam tão ansiosas, tão nervosas, com medo de errar alguma coisa, com medo de ser julgado, que ela não consegue falar. Ela dá aquelas travadas, ela fica sem ar. Por quê? Porque está com ansiedade. Quando isso acontece com frequência, é um dos pontos que você tem que passar a observar para conseguir ter mais qualidade de vida. Porque qual que é a ideia de trazer isso aqui para vocês? Melhorar a sua qualidade de vida. Recentemente eu atendi uma paciente que, quando eu fui fazendo um rastreamento metabólico dela, o que é o rastreamento metabólico? Aquela lista de sinais e sintomas que o próprio paciente responde. Toda hora aparecia uma coisa muito característica de ansiedade. Não tem como uma pessoa ter qualidade de vida se ela estiver ansiosa, certo? E a alimentação tem tudo a ver com isso. Palpitações, dores no peito, fala acelerada. Tem pessoas que ficam ansiosas, algumas vão travar e outras vão começar a falar muito rápido, mas muito rápido mesmo. Sabe quando a gente brinca assim, que a pessoa fala no 2x, fala super rápido? Isso tende a ser um sinal de pessoas ansiosas. Sensação de tremor e vontade de roer as unhas. Isso é tradicional, né? Fica com a meia na unha toda hora, fica trêmulo, fica balançando a mão, balançando o pé, estalando. Isso são sinais de ansiedade. Então, vez ou outra fazer isso não é patológico, gente. Porque eu vou frisar isso para vocês não interpretarem mal o conteúdo, tá bom? Outra coisa, a gente tá sendo perguntado. Tensão muscular. Sabe aquela pessoa que fala assim, nossa, minhas costas tá doendo toda hora, minhas pernas tá doendo, parece que eu acabei de fazer um treino pesado, mas nem fui pra academia, o pescoço doendo, aquela coisa assim, você sente que é na musculatura. Aí o que vai a pessoa fazer? Vai lá querer tomar um Dorflex, né? Não pode, tá? Não pode, a gente tem que tratar a causa. Tensão muscular é dos sintomas mais clássicos também de ansiedade. Então aqui agora já dá pra gente fazer o quê? Pra gente somar tremores, que sabe que a pessoa fica tremendo? Falar rápido ou falar gaguejando.
Dá pra gente associar aqui as palpitações, sabe aquela disparada do coração do nada? Dores no peito é muito comum também, que as pessoas até confundem com o sentimento de angústia, sabe? Aquele angústia, aquele nó, assim, que a gente pode sentir aqui. Isso também é um dos sintomas de ansiedade. Tontura e sensação de desmaio, náuseas e vômitos. Quando a gente está muito ansioso, a gente prepara o nosso corpo para uma batalha. A gente libera hormônios, né, e neurotransmissores, como se a gente fosse para uma batalha. Então, essa sensação de alerta, de fuga, faz com que a pessoa tenha náuseas, vômitos mesmo. Então, presta atenção se isso não está acontecendo com você. Enxaqueca, irritabilidade, porque a pessoa ansiosa, ela é sem paciência, ela quer as coisas para ontem, porque na cabeça dela, ela tá para ontem. Insônia, eu falei, né? A boca seca. A boca seca é também uma característica muito da ansiedade. A boca seca, porque o nível de açúcar no sangue sofre uma oscilação quando a pessoa está ansiosa. Então, se isso está acontecendo com frequência, é mais um sinal de que você precisa prestar atenção na sua alimentação, porque eu vou te mostrar nessa live, nesse conteúdo, como que a sua alimentação pode influenciar nesses quadros de ansiedade. Inclusive, tem pessoas que vão ter ansiedade exclusivamente devido à má alimentação. Preocupação excessiva, dificuldade de concentração, porque pensa, a pessoa que está ansiosa, ela não está tranquila, né? Igual eu falei, o corpo dela está preparado para uma batalha, então ela não consegue se concentrar, ela só pensa em se proteger. Então, causa essa dificuldade para concentração. E lembra, olha que interessante, lembra que eu falei da boca seca? Que as pessoas ansiosas ficam com a boca seca? É claro, gente, que não é todo mundo que vai ter todos esses sinais e sintomas, tá? Você pode ter alguns deles e não ter outros. Mas, porque muda o metabolismo do açúcar dentro do nosso corpo. Então, também atrapalhar a concentração é um dos sinais que o açúcar não está sendo bem metabolizado no organismo. Certo? Então, boca seca e dificuldade de concentração tem a ver com isso. Aí pensa, se eu não tô metabolizando bem o açúcar no meu corpo, e aí, tô ansiosa, então para de ficar pensando besteira, o que a pessoa vai e faz? Come mais açúcar. Quer comer bolo de pote, quer comer bombom, quer mascar chiclete, tipo a balinha, e vai aumentando a quantidade de açúcar no sangue dela. Só que ela não tá metabolizando bem esse açúcar, ou seja, piora mais ainda a ansiedade. Deixa eu ver o que mais temos aqui. Medo constante e nervosismo, né? Essa tensão. Moral da história é essa tensão, esse medo constante, esse nervosismo, o desequilíbrio de pensamentos. O que é isso? A pessoa tá aqui para fazer uma atividade e ela tá pensando em outras coisas. Então, tanto ela pode fazer uma coisa mal feita, quando ela pode ficar aérea e ficar tão ansiosa e não conseguir fazer nada, não conseguir sair do lugar. O que é isso? Não conseguir sair do lugar, pensar em mil coisas, não conseguir. O que isso causa? A famosa procrastinação. Pessoas procrastinadoras tendem a ser ansiosas. Por quê? Porque ela sabe que ela tem um monte de coisa para fazer, mas ela não consegue estar no momento presente. Inclusive, gente, dentro do meu método, né, que é a autoalimentação 7R, você tem acesso a esse método do programa Saúde Blindada Corpo Leve. Por que são 7 R's? São 7 reprogramações. Não adianta a gente querer ter saúde pensando só em alimentação. Por isso que às vezes eu vou trazer para vocês conteúdos que são extra-alimentares. Pra gente entender, eu vou linkar tudo isso que eu tô falando aqui com alimentos ainda. Mas é importante que vocês entendam que a saúde só é possível quando você olha o organismo como um todo. Quando você percebe, você consegue entender que não tem como você ser saudável tomando um monte de remédio, comendo um monte de tranqueira e fazendo exercício e pensando um monte de besteira, você consegue entender que, assim, só mudar a alimentação não vai operar milagre. É por isso que as pessoas têm tanta dificuldade em seguir dieta. Porque elas estão querendo seguir um papel pregado na parede. Ó, na parede não, né, gente? Tradicionalmente na geladeira, né? Quem nunca pregou papel na geladeira pra seguir a dieta? Entende? Então, assim, não adianta vir falar que eu vou ajudar vocês a ter uma vida mais saudável, vou eliminar sintomas, que o meu método funciona pra caramba, e eu chegar e apresentar uma dieta pra vocês. Isso vocês encontram no Google. Então, perceba que esses assuntos são muito poderosos, muito valiosos para você ir para o próximo nível. E controlar a ansiedade é uma das chaves que a gente precisa. No meu método, a gente no caso, eu ensino para você como fazer isso. Não lembro agora qual módulo do curso que tá,
mas eu te ensino a ficar no momento presente. Você precisa estar no momento presente para conseguir mudar os seus comportamentos, para conseguir mudar a forma com que você faz a gestão da sua emoção. E hoje a gente vive, que já nem estava no meu roteiro, mas eu vou falar. Hoje a gente vive num momento tão ansioso, a gente vive num ambiente obesogênico. O que é um ambiente obesogênico? Toda hora a gente tem oferta de comida. A comida é um presente, a comida é motivo para comemoração, a comida é motivo para afogar as mágoas, a comida é cheia de aditivo alimentar para te deixar com sensações prazerosas. Toda hora tem comida. E ainda colocaram na sua cabeça que você tem que comer a cada 3 horas. Né? São de 6 a 7 refeições no dia. Então, isso já não colabora. Né? A série, né, antes era filme, antes tinha que ver o seriado hoje, daqui uma semana você via outro episódio, não. As pessoas pegam e maratonam aquilo tudo num dia. Já pensou, você manda um WhatsApp agora e a pessoa não pode responder, cara, não passou nenhuma hora. A pessoa, o outro lado já fica meio doido, tipo assim, nossa, o que tá acontecendo que não me respondeu? Então tudo tá caminhando pra isso, pra ansiedade, pra resposta pra ontem. E na saúde, gente, nem sempre é assim. Sabe, a gente não conseguiu evoluir a nossa mente, os nossos hormônios, para essa quantidade de luz azul, de aceleração. Tem que ir mais devagar. E um pouquinho mais devagar é o que vai te garantir saúde a longo prazo. E no curto prazo também, né? Porque o que adianta? Quando a gente fica muito ansioso querendo resolver várias coisas ao mesmo tempo, a gente não sai do lugar. A gente fica com tanta coisa para fazer que a gente paralisa. Entende? E aí o que acontece nessa paralisação? Procrastina. E por que eu tô falando isso? Porque muitas pessoas não percebem que a procrastinação dela vem da dieta e da ansiedade. Acho que ficou claro isso, né? Suor frio é um dos sintomas também de ansiedade. Sabe aquele suor, aquela gotinha de suor? Tem gente que transpira só na axila, tem gente que vai fazer a pizza, tem gente que vai transpirar no pescoço. Cada pessoa tem um local, os pés, as mãos. Isso também é um sinal de ansiedade. E se sentir observador da própria vida. Isso é um sinal terrível de ansiedade. É quando você, por exemplo, deita à noite e fica pensando tudo na sua vida e ainda se auto-julgando que você não deu conta. Mas, na verdade, você traçou um plano muito grande. E não se sentir bem em ocasiões sociais. Não sentir que aquele ali é o seu lugar. Sabe? Se isso já aconteceu com você, isso também pode ser um sinal de ansiedade. Deixa eu passar meu roteirinho aqui pra baixo. Então, quais são os alimentos que vão piorar a ansiedade? Tradicionalmente, um dos alimentos que mais piora a ansiedade são alimentos estimulantes do sistema nervoso. Qual que é o alimento estimulante do sistema nervoso presente aí praticamente no dia inteiro dos brasileiros? O cafezinho. Gente, não pode ficar tomando café. Pessoas que estão ansiosas. Não faz bem, muito pelo contrário. Tudo que mexer no nosso sistema nervoso de forma depressora demais ou hiperestimulante vai fazer mal para a ansiedade, vai piorar esses sinais e sintomas. E aí, quando eu tenho esse desequilíbrio, dificilmente eu vou conseguir ser uma pessoa saudável. Então, o café, ele já não é recomendado em doses altas para ninguém. Vamos fazer um parênteses. Café, ele é muito bom para o esporte. Ele ajuda, eu não tô falando que o café é ruim. Só que existe aí a individualidade biológica. Se você é uma pessoa zen, tranquilona e gosta de tomar um cafezinho, o café é ótimo pra você. Toma o café. Ele tem, inclusive, substâncias benéficas dentro dele. Agora, entra a sua individualidade. Se você é uma pessoa irritada, dificuldade pra dormir, ansiosa, tem aquela TPM do caramba, vai tomar café? Não pode, vai piorar. Então, se liga. Chá verde e erva mate também entra nesse mesmo esquema, tá? Então, pessoas ansiosas, evitem estimulantes. Dito tudo isso, por que a gente também tem que evitar quando somos ansiosos ou quando estamos? Porque lembra que eu falei lá no começo? Você pode ter momentos que você está de ansiedade. Vamos citar, por exemplo, alguém que vai fazer uma prova. Né? Quem não ficou já pensando se vai dar tudo bem, se não vai dar tudo certo? Você pode estar ansioso naquele momento, não ser sempre. Então, naquele momento, você pega essas informações que você está adquirindo hoje e executa. Se você já tem uma coisa que vai ficar nervosa, evita tomar estimulante, tá? Então aí entra também o Red Bull, né? Energéticos, entra suplementos para treino. Geralmente suplementos pré-treino tem cafeína ou outras substâncias estimuladoras do sistema nervoso central. Que vai fazer o quê? Você ficar mais nervosa, mais angustiada, mais, sabe? Então não pode. O açúcar, né? Igual eu falei pra vocês, quando está com ansiedade,
o açúcar, o nosso corpo metaboliza o açúcar de forma diferente. Geralmente ele já não metaboliza bem, ele inflama o cérebro, o intestino. Nossa, se eu quiser fazer relacionar isso tudo, eu vou fazer uma teia muito grande. Porque pensa comigo, o nosso corpo, o açúcar não faz bem. O nosso corpo, o açúcar age diretamente no nosso cérebro. Ele inflama o nosso intestino. E esses neurotransmissores, né, essas substâncias que são capazes de controlar a ansiedade e também depressão, angústia, isso tudo que acaba vindo junto, né, são produzidas no nosso intestino. Então o açúcar vai atrapalhar devido ao intestino, devido à capacidade dele de alterar o nosso cérebro. Pessoas que consomem menos açúcar têm a capacidade cerebral reduzida e o autocontrole também. Então o açúcar, quanto menos, melhor sempre. Lembrando que é igual eu explico no meu método, como eu explico pro pessoal do Saúde Blindada. O açúcar, ele tem a única função de ser recreativo. Então quer dizer que a gente não vai comer açúcar nunca mais? Pode comer o açúcar, gente. Mas tendo consciência de que você está tirando aquele momento para ter prazer com açúcar. Açúcar não é comida, açúcar não é para estar dentro de suco, dentro de café, dentro de bolo, sabe? Adicionar açúcar nas coisas é a pior coisa que você pode fazer para sua saúde. E certamente, se você não é uma pessoa ansiosa, mas anda comendo açúcar, vai ficar. Entende? O açúcar é correlacionado com depressão também. O açúcar é correlacionado com todas as doenças, praticamente. Então, X no açúcar. Então tá, Ari. Então eu não vou comer açúcar, vou pôr adoçante. Vou comer tudo com adoçante. Não adianta, gente. Porque o adoçante, aí a gente tem vários problemas quando eu falo de adoçante. O primeiro, que o paladar doce já faz diversas reações bioquímicas no meu corpo, que vai atrapalhar também o meu sistema nervoso. Adoçante é correlacionado com agitação, com irritabilidade, com ansiedade. Por quê? Pensa no aspartame, que é um dos mais comuns. Ele é um bloqueador de serotonina. Serotonina é um neurotransmissor. O que é isso? O que são neurotransmissores? São as substâncias que vão regular o nosso corpo bioquimicamente. Então, o que você come regula o seu corpo bioquimicamente pro bem ou pro mal. Eu vou falar mais pra frente o que é que você vai fazer para regular o seu corpo bioquimicamente pro bem. Inclusive, dentro do Saúde Blindada, né? Quando você vai aprender a hortoalimentação, você aprende tudo isso. O que você pode e o que você não pode comer. Porque você tem que ter clareza do que você pode ou não pode comer para ter uma vida saudável, para cuidar da sua saúde. Porque quando você está comendo, ou você se alimenta para saúde, ou você se alimenta para doença. Não tem como você se alimentar só porque, sabe? Tô aqui comendo. Vem de bônus a saúde ou a doença. É você que escolhe. Certo? Expliquei direitinho, né? Então que o adoçante, ele bloqueia a serotonina, que é esse neurotransmissor responsável por sensação de prazer e bem-estar, que é produzido lá, na grande maioria, no nosso intestino. Então se eu como açúcar, fica ruim, se eu como adoçante, fica ruim também. O álcool, gente, o álcool. Muitas pessoas, quando estão ansiosas, eu tô segurando aqui pra não falar de depressão, porque eu fico com vontade de falar de depressão quando eu falo essas coisas, que tem um mecanismo de funcionamento bem parecido. Mas outro dia a gente fala de depressão. O que acontece? O álcool, ele é um depressor do sistema nervoso central. E isso é ruim. Isso atrapalha a nossa forma de nos relacionar com as nossas emoções. E isso é muito óbvio, né? Pensa você. Você é a mesma pessoa quando você tá alcoolizado, quando você tá sóbrio? Não é. Na verdade é você, a sua essência que tá aí, você sabe tudo que você tá fazendo, mas você tá hiperestimulado ou hipoestimulado. Primeiro momento do álcool, a pessoa vai ficar muito feliz, vai ficar desinibida, vai falar alto, vai fazer a porra toda. Ops, vai fazer tudo. Ou no segundo, e aí tá, continuou evoluindo, continuou intoxicando seu corpo com álcool. No segundo momento, começa a vir a fase da depressão. Então muitas pessoas vão chorar, é a hora que liga pro ex, que faz besteira, que manda mensagem, ou ficam agressivas. Então isso tudo atrapalha a nossa forma de perceber as nossas emoções. E para pessoas ansiosas, isso é horrível, péssimo mesmo. E aí, gente, quando a gente fala de álcool, as pessoas tendem a pensar que o problema do álcool é agora. É aqui agora, bebi agora, o problema é agora. Amanhã eu vou acordar e o álcool saiu do meu sangue e tá tudo bem. Gente, não é assim. Os prejuízos, as toxinas do álcool ficam no seu corpo por muitos dias. Muitos dias. Então, se você bebe todo final de semana, mas não bebe de segunda a quinta, você pensa que não tá sob efeito do álcool o tempo todo.
mas você tá sim sob determinados efeitos e isso atrapalha muito a sua capacidade cognitiva e a sua capacidade de perceber as suas emoções como elas são. Então, se você tem tendências, ou tem nem tendências, né? Se você é uma pessoa ansiosa, se você é uma pessoa depressiva, se você é uma pessoa irritada, nervosa, se o seu emocional não é estável, o álcool te prejudica demais e não é só na hora que você tá bebendo, certo? Explicado, né? Fast food e processados. Pessoas ansiosas geralmente já não vai ter alimentação muito boa, né? Porque se tivesse alimentação boa, tendia a não ser ansiosa, como é o caso de quem segue a autoalimentação. Pessoas que seguem a autoalimentação, que por sinal é o meu método, a melhor dieta que você pode seguir na sua vida, são o quê? Calmas, assertivas, elas aprendem a ficar no momento presente, porque além de seguir, né, toda uma dieta saudável e orientada, tem as 7 reprogramações. Então a gente vai reprogramar as emoções e ensinar a ficar no momento presente. Voltando pro fast food. Fast food, gente, é rico em açúcar, é rico em gordura trans, é rico em açúcares, né, carboidratos, em corantes, em edulcorantes, e aí entra tipo os adoçantes. E isso tudo a gente já entendeu que inflama muito o nosso organismo e piora os quadros de ansiedade. Então passe longe disso. E olha assim, não por acaso, quando você está ansiosa, você muitas vezes quer comer esse tipo de coisa, fast food. Por quê? Ou processados. Vamos entender fast food não só como o McDonald's, mas como tudo que abriu, comeu. Então, por exemplo, nesse caso, o biscoito recheado, por exemplo, uma pausa para a água. Bebam água. Então, fast food. Tá. Então vamos entender fast food não só como McDonald's, porque às vezes eu vou lá e falo, você come fast food? Não, quase não como. Mas come barrinha de cereal, come pit stop, come Nesfit, iogurtes açucarados. Então, isso tudo é fast food, tá? O único fast food do bem são o quê? Frutas que você pega lá e come, aí é um fast food do bem. Mas no mais, evitem esse tipo de comida. Ah, tá. E aí, o que acontece? A pessoa, quando tá ansiosa, numa crise, ela quer comer aquilo. Porque num primeiro momento, a gordura misturada com o açúcar vai causar a sensação de prazer nela. E vai meio que regular bioquimicamente aquela ansiedade. Só que vai durar muito pouco tempo. Não compensa. É uma recompensa muito rápida, muito efêmera. E dentro desses fast foods, o que tem? Compostos, gente. Por exemplo, pensa no sanduíche do McDonald's, cheio de glutamato monossódico. O glutamato monossódico, né, quem já tá me seguindo há mais tempo sabe que eu sempre falo disso, que eu sou assim, é um absurdo isso dentro do alimento. O glutamato monossódico é uma droga pesada mesmo. Ela aumenta o seu apetite, ela faz você desejar mais aquela comida, entende? Não é legal isso. E você vai ter aquela crise de ansiedade, vai comer e vai ficar sempre querendo mais, aquela sensação de sempre querendo mais. Esse é o jogo, esse é o job das indústrias. Porque quanto mais você quiser, mais eles vão vender. E é um ciclo que, se você não resolver pegar a rédea da sua vida, ele não vai parar nunca. Certo? É isso. Então, dos alimentos que pioram os quadros de ansiedade são esses. Então, prestar atenção, recapitulando rapidamente. Se você é uma pessoa ansiosa, evite açúcar, adoçantes, corantes, cafeína e outros tipos de estimulantes e refinados, tá? Fechou. E aí, já que hoje eu tenho minha ansiedade, Ari, mas então, se eu tô me sentindo ansiosa, você falou lá mais de 20 sintomas de ansiedade, eu me identifiquei em 10 deles e eu tô tomando remédio. E aí, remédio vai funcionar? Cara, o remédio, na ansiedade, por exemplo, tem casos que ele é muito bem-vindo. Semana passada mesmo, eu encaminhei a paciente pro psiquiatra para que ela tenha mais qualidade de vida. E ela virou pra mim e falou assim, mas Ari, eu não quero tomar remédio pro resto da minha vida. E aí, gente, vamos usar a inteligência. Se você é uma pessoa altamente ansiosa, mas altamente, não consegue, tem insônia, uma coisa que eu não falei, despertar noturno no meio da noite. Só você começa a dormir, tá até tudo bem, você consegue processar o sono e começar a dormir. Aí todo dia você acorda, tipo, no mesmo horário. Ou então você acorda, sabe, você tem aquele padrão de ficar acordando. Isso também é ansiedade. É o seu corpo te deixando preparado pra batalha. Toda hora ele vai lá e dá um choque. Então tá atrapalhando a sua qualidade de vida. O remédio no primeiro momento, ele pode ser interessante, tá? O que eu recomendo se você não faz uso de medicação hoje?
cuida da alimentação, como eu tô explicando agora, faz, porque isso aí, gente, o conteúdo tá na mão, você acabou de aprender, faz, executa, sabe, executa. Não melhorou? Procura um psiquiatra, começa a fazer um tratamento, mas entenda que tomar remédio e não tratar a causa nunca vai funcionar. Você tá tampando tá tampando um sol com a peneira, porque o que acontece? Todo remédio tem efeitos adversos, entende? A ideia é que a gente consiga ter um equilíbrio, pensando em questão de ansiedade, sem a medicação. Mas vai ter gente que vai precisar também pro resto da vida. E tá tudo bem se isso for uma necessidade, entende? Se você fez todo o tratamento nutricional e ainda tá lá, que aí é o caso do transtorno da ansiedade maior. Aí realmente tem que tomar remédio, tá? Então, vamos resumir essa parte para não ficar confuso? O remédio pode ajudar. Num primeiro momento, se tá muito ansioso, aquilo tá roubando a sua qualidade de vida, talvez você até mesmo precise para conseguir corrigir a sua alimentação. Tem pessoas que chamam remédios de boia, né? É como se você precisa aprender a nadar sozinho, mas tá tudo bem você usar boias no começo. E é isso. Vai de boia. Se não vai sozinho, vai de boia. E tem gente que vai precisar de boia pra sempre. É melhor usar boia do que morrer afogado. Boa analogia, né? Não é minha, é do Dr. Rodrigo Benemi. Certo. Como que é, então? Entendi tudo isso. Como que eu faço? Primeira coisa, gente, é seguir a autoalimentação. Por quê? Porque ela vai desinflamar o seu corpo. Você acha que o seu cérebro não tem sinal de inflamação se você tá com ansiedade? Tem, tá inflamado. Possivelmente o seu intestino também tá inflamado. Então a gente tem que reprogramar o quê? Pra você ficar bem, se livrar da ansiedade, pra conseguir também seguir a dieta e fazer tudo certinho. A gente tem que reprogramar o seu intestino, a gente tem que reprogramar as suas emoções, a gente tem que reprogramar o seu comportamento. Olha, o meu passe, quanto tempo que ele não consulta, né, Caio? Vou puxar a orelha. E vamos lá. E aí também temos alimentos que vai ajudar no combate da inflamação, que vão ser quais? As frutas cítricas, que elas são ricas em vitamina C, e a vitamina C consegue diminuir o nível de um hormôniozinho que chama cortisol. Quando a gente está ansioso, esse hormôniozinho que chama cortisol, ele aumenta. Inclusive, ele é um dos responsáveis por você ter esse despertar noturno. Quando ele está desregulado devido à ansiedade, você tende a acordar no meio da noite. Então, frutas cítricas vai te ajudar nisso. O consumo de ovos é rico em triptofano, e também no complexo B, que também ajudam a regular o sistema nervoso central, ou seja, vai ficar uma pessoa menos ansiosa. A banana, que é tradicionalmente recomendada, né, devido a ela ser rica em triptofano, ela é uma das melhores fontes de triptofano. Triptofano é um aminoácido que ajuda a gente a produzir serotonina, que é aquele neurotransmissor que eu falei lá atrás, aquela substância capaz de causar a sensação de bem-estar e prazer na gente. As castanhas, são ricas em magnésio, então quando a gente tem uma alimentação rica em magnésio, a gente tende a ter o sistema nervoso mais relax, tá? Inclusive o magnésio pode ser utilizado à noite antes de dormir para ajudar a dar um soninho relaxante. O magnésio, gente, ele serve para tudo, tá? Para melhorar a energia, para melhorar a concentração, para melhorar a contração muscular. Tem vários tipos bioquímicos do magnésio, a nível de curiosidade. O espinafre é rico em folato, que também tem uma ação depressora do sistema nervoso central, vai deixar a pessoa mais calma. Porque lembra, pessoas ansiosas ficam irritadas, sem paciência, e aí a gente consegue melhorar com tudo isso. E vai curar, gente, a ansiedade, vai conseguir, assim, haja banana para você conseguir controlar a ansiedade, haja ovo. A gente tem que se alimentar de forma saudável, de forma a desinflamar o nosso organismo. Mas não adianta pensar que se eu tenho um desequilíbrio agora, só comendo saudável, eu vou ficar 100%. As chances são que não, precisa suplementar, tá? Precisa tomar suplementos. Porque pensa, faz o que você pode, tá? A suplementação é com orientação do nutricionista, não fica sair por aí comprando suplementos aleatórios. Mas o que acontece? Eu gosto de ser muito transparente com isso. Porque as pessoas, às vezes, ficam buscando que o nutricionista dê pra ele um alimento milagroso. E nunca existe alimento milagroso, gente. A não ser a cúrcuma, tá? A cúrcuma é um alimento milagroso. Inclusive, ela vai diminuir os sinais e sintomas da ansiedade, que é um temperinho, né, gente? 200 miligramas por dia da cúrcuma, a gente pode até falar que faz milagre. Mas, no geral, não vai existir um alimento milagroso que vai ser capaz
de corrigir todo o seu organismo. Isso a gente vai fazer com a dieta, ou seja, com a combinação de vários alimentos milagrosos, que é o caso, né, milagrosos, com vários alimentos do bem, como é o caso da autoalimentação. A composição da dieta, entende? Quanto de gordura tem, quanto de proteína tem, para que a gente consiga desinflamar o seu corpo. Agora acontece que para a gente conseguir tratar determinadas coisas, a gente precisa de doses muito altas de algumas vitaminas, entende? E é muito mais inteligente a gente tratar isso com vitaminas, com minerais, com bioativos, do que tomar remédio. Porque bioativo, via de regra, não tem efeito colateral. É lógico que se você tomar doses erradas, não estiver apresentando carências, né? Porque, por exemplo, pessoas com cãibra estão apresentando carências de determinado nutriente. Pessoas que têm dificuldade para dormir estão dando indícios que têm carência de determinado outro nutriente. Então precisa de um profissional para te orientar. Mas via de regra não vai ter efeito colateral. Já o remédio tem um monte. O remédio é uma droga, ele é químico. Seu corpo nunca vai metabolizar ele bem. Agora, vitamina não, gente. Vitamina é natural. Às vezes vocês me vêm tomando esse tanto de cápsula. Nossa, tô tomando remédio. Não, gente. Tem coisa ali, por exemplo, tem um extrato que eu tomo todo dia à noite, que é maravilhoso, né? Tô preparando aí pro Réveillon. Tô o quê? Pensando na qualidade da minha pele. Não quero celulite. Por exemplo, todo dia à noite eu tô tomando esse extrato aí, porque ele realmente opera milagres. Ele é extraído da casca do melão. Olha que fantástico. Agora imagina, quanto de casca de melão que eu ia ter de comer para poder ter esse efeito do ativo que eu tenho numa cápsula, entende? Então a mesma coisa, quantas bananas eu vou precisar de comer para conseguir regular o meu esse meu nervosismo, regular a minha produção de serotonina? Sabe, não dá, você vai comer demais, vai desregular a glicose. Então assim, a suplementação ela é necessária para quem quer ter uma saúde plena. Não adianta fugir disso. Tome, pelo contrário, abrace isso, tome suplementação. Muito indignada com nutricionistas que saem falando aí, a suplementação, não, só se precisar, você não precisa. Poxa, aí a pessoa tá toda, sabe, toda falhando, cheia de intercorrências, cheia de sinais e sintomas e não tá suplementando. É qualidade de vida, a suplementação é qualidade de vida, é longevidade e é a melhor coisa que você vai fazer para desinflamar o seu organismo, certo? Então, como que eu vou conseguir tratar a ansiedade? Desinflamando o corpo, se conscientizando dos seus sintomas, dos seus sinais, entendendo que precisa de ajuda, tá? Primeiro passo, se conscientizar com a alimentação, né? Entender que se comer tranqueira, a sua vida vai ser uma tranqueira, então para com isso. Escolher os alimentos que vão te ajudar. É claro, poxa, eu tenho que comer uma fruta no dia. Eu já sei que a banana é rica em triptofano. Escolhe a banana. Você viu aqui que o espinafre vai te ajudar. Escolhe o espinafre. Eu falei aqui que as castanhas vão te ajudar. Coloca as castanhas em um lanche. Você dá conta de fazer isso sozinho. Entende? Tô te orientando aqui agora. Você nem tá fazendo sozinho. Eu tô falando, faz isso. Mas se conscientize que precisa mudar. E que você precisa aprender a se alimentar para ter o corpo desinflamado. E aí vai dar tudo certo. Certo? E esse era o nosso tema de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. E, gente, ajudem esse canal a crescer. Compartilhe a live com uma pessoa querida. Com uma não, né, gente? Pelo menos 10, né? Vamos ajudar. Que já pegou esse conteúdo até o final, principalmente você que tá vendo no gravado. Manda, compartilha, ajuda as pessoas também, porque muita gente não tem noção que o que ela come tá deixando ela ansiosa, irritada. E, gente, ansiedade atrapalha relacionamento, atrapalha o trabalho, atrapalha a nossa vida, atrapalha a sua capacidade de fazer esporte, sabe? Atrapalha a sua capacidade de raciocínio, não te deixa estudar. Ou seja, ansiedade tem que aprender como controlar isso. E a ansiedade comete mais de 80% dos brasileiros. Então eu quero ver muita gente compartilhando esse vídeo, que vai ser muito bom para a pessoa que você está compartilhando. E é isso, gente.